Olá, gente, tudo bem? Nas aulas anteriores, nós estudamos os elementos da responsabilidade civil. Então, nós já vimos a conduta do agente para que haja o dever de indenizar. O dano deve ter sido causado, deve ter sido produzido por uma conduta que vai se exteriorizar mediante ação ou omissão. Não é isso? Vimos também que essa conduta deve ser ou dolosa ou culposa, e aí falamos de culpa em sentido estrito, né? Então, essa culpa seria o segundo elemento da responsabilidade civil, a qual será exigida principalmente nos casos de responsabilidade civil subjetiva. Além de conduta e culpa, temos também como terceiro elemento da responsabilidade civil e objeto de estudo da aula de hoje, o nexo de causalidade. E o que seria esse nexo de causalidade? Como vocês podem ver aí no slide, o nexo de causalidade é esse elo que irá ligar a conduta ao dano, certo? É aquela ligação entre a conduta que está sendo imputada ao agente e o dano sofrido pela vítima, certo? É a constatação de que esse dano ele só foi produzido, ele só ocorreu porque o agente agiu de determinada forma. Se esse agente não tivesse praticado essa conduta, esse dano sofrido pela vítima não teria ocorrido. Então, esse nexo de causalidade é essa constatação, é essa percepção, é essa ligação entre conduta e dano, entre a causa, a conduta praticada pelo agente e o dano sofrido pela vítima. Quando a gente observa que esse dano não teria ocorrido se o agente não tivesse agido de determinada forma, a gente verifica, conclui que esse nexo de causalidade existe. Quando é que o nexo de causalidade não vai existir? O nexo de causalidade ele deixa de existir, ele será rompido quando o dano sofrido pela vítima ele teria se realizado independentemente da conduta praticada pelo agente. E quando a gente percebe, quando a gente conclui, quando a gente comprova, que esse dano ocorreria independentemente dessa conduta do agente, nós concluímos que não há nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente e o dano sofrido pela vítima. Cuidado que esse nexo causal ele tem que ser devidamente demonstrado em qualquer situação de responsabilidade civil, tá certo? Então, o nexo de causalidade ele tem que estar presente tanto na responsabilidade subjetiva, naquela em que há a necessidade de comprovação da culpa do agente, como também nos casos de responsabilidade objetiva. Então, independentemente aí da situação de responsabilidade civil, esse nexo de causalidade ele tem que estar presente, ele tem que ser devidamente demonstrado. Então, como eu coloco aí no slide para vocês, o nexo de causalidade será esse elemento imaterial, espiritual ou virtual da responsabilidade civil. É esse elo, é esse nexo entre conduta, a causa, e o efeito, o dano. Nexo de causalidade ele é chamado também, ele tem outras denominações. Então, como vocês observam aí no final do slide, ele também pode ser chamado de nexo etiológico, de relação de causalidade, nexo causal, não importa, tá? Mas pensem no nexo causal como esse elo entre conduta do agente e dano. Se essa conduta não tivesse sido praticada, o dano não teria ocorrido. Quando a gente não consegue fazer essa ligação, essa observação, não haverá responsabilidade civil do agente, porque não haverá nexo de causalidade, tá bom? O ordenamento jurídico brasileiro, ele trata do nexo de causalidade em diversas oportunidades, em diversos diplomas. E o principal deles, acho que a gente vê no início lá do curso, é no direito penal. Então, o nexo de causalidade também está presente lá no direito penal e é tratado pelo Código Penal, que, de certa forma, nós podemos fazer essa aplicação no direito civil. Então, o artigo 13 do Código Penal vai nos dizer o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
Então, olha o artigo 13 do Código Penal, dizendo justamente o que acabamos de afirmar, né? Haverá o nexo de causalidade quando aquele resultado depender da ação ou omissão do agente. O dano sofrido pela vítima ele só ocorreu por conta da ação ou da omissão do agente. Se o agente não tivesse tido aquela conduta, o resultado não teria ocorrido. O dano não teria ocorrido. Então, quando a gente consegue fazer essa ligação entre conduta e dano, o nexo de causalidade estará presente. O Código Civil também vai tratar do nexo de causalidade, tá, gente? Então, o artigo 403 vai nos dizer que, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Então, vejam que o Código Civil, de certa forma, também trata desse nexo, né? Está dizendo aqui que o dano, que o prejuízo, as perdas e danos devem ser decorrentes, né, direta e imediatamente da conduta do agente. Eles têm que decorrer, né, esse dano, esse prejuízo, direta e imediatamente dessa ação ou omissão praticada pelo agente. Então, vejam aí o nexo de causalidade também sendo tratado aqui no Código Civil. Certo, gente? Então, como eu falei para vocês, para que haja o dever de indenizar por parte do agente, a vítima terá que demonstrar em uma ação de reparação, em uma ação de indenização, que há um nexo de causalidade entre a conduta do agente, a conduta do réu e o dano por ela sofrido. Certo? Então, se eu quero receber uma indenização por dano moral de determinada pessoa, eu tenho que demonstrar lá na minha petição inicial que o dano ao meu direito da personalidade decorreu de uma conduta daquele réu, de uma conduta daquele agente. Eu tenho que mostrar essa ligação. Eu tenho que demonstrar, né, eu tenho que provar que aquele dano moral não teria ocorrido se o agente não tivesse agido daquela forma. Tá bom? E aí o próprio Código de Processo Civil vai indiretamente tratar dessa situação. Então, o artigo 373 do CPC vai dizer que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Então, se eu estou afirmando em uma ação de indenização que eu tive meu direito violado, meu direito da personalidade, por exemplo, que houve a negativação indevida do meu nome nos cadastros de restrição ao crédito, eu tenho que provar que determinada empresa inscreveu meu nome, né, naquele cadastro de forma irregular. Então, eu tenho que ligar esse dano à conduta. Eu tenho que demonstrar que se essa empresa não tivesse agido dessa forma, aquele dano não teria ocorrido. Então, se a vítima do dano não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser indenizada, né? Então, o autor da ação de indenização ele vai ter que demonstrar esse elo de ligação, essa causalidade, esse nexo de causalidade entre o dano por ele suportado, e o qual ele quer ver indenizado, e a conduta praticada pelo réu. O réu só vai ter essa obrigação de indenizar se aquele dano, aquele prejuízo da vítima decorreu diretamente de sua conduta, tá bom? De sua ação ou de sua omissão. Para que esse réu se livre desse dever de indenizar, né, para que ele não seja responsabilizado, o artigo 473 vai dizer o seguinte: ao réu, o ônus da prova incumbe ao réu, melhor dizendo, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então vejam como é simples. O autor de uma ação de indenização, por exemplo, a vítima, ele tem que provar que há um nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado por aquele autor, né, por aquela vítima. E como é que o réu pode afastar essa responsabilidade? O réu afastará essa responsabilidade se ele provar que naquela situação não houve nexo de causalidade, né? Houve algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por exemplo, ele pode provar que aquele dano suportado pelo autor, pela vítima, decorreu de um ato, né, de culpa exclusiva daquele autor.
não decorreu da conduta do réu, por exemplo. Que aquele dano suportado pelo autor foi oriundo aí de um fato de terceiro. Foi um terceiro que causou aquele dano, e não o réu. Então, olha ele aqui, né, impedindo a existência, né, do direito do autor. Então, vejam que isso vai repercutir, inclusive, no ônus probatório lá do direito processual civil, tá bom? Cada um vai ter que comprovar sua, né, peculiaridade acerca do nexo de causalidade. Então, avançando nesse estudo do nexo de causalidade, nós teremos as teorias justificadoras desse nexo. Então, foram formadas basicamente 3 teorias, e desde então eu já informo que a doutrina e a jurisprudência elas oscilam muito quanto à adoção dessa teoria pelo direito civil brasileiro, certo? Então, não há unanimidade, não há doutrina pacífica, e a jurisprudência ela vai hesitar entre uma teoria e outra, certo? Uma hora ela vai aplicar uma teoria, outra hora ela aplica outra teoria. Então é importante que a gente saiba o que cada teoria dessa vai defender acerca do nexo de causalidade, né? Então, basicamente, essas teorias vão tentar responder a seguinte pergunta: o que é que eu considero como causa de determinado dano, de determinado prejuízo? Quando é que eu vou considerar que houve nexo de causalidade, né? E isso é o que vai gerar aí inúmeras discussões no âmbito desses teóricos, no âmbito dessas teorias. Então, a primeira teoria que vai tentar explicar esse nexo de causalidade é a chamada teoria da equivalência das condições, ou teoria da equivalência da causa, teoria do histórico dos antecedentes, certo? E ela foi aí adotada lá no direito penal, e essa teoria da equivalência das condições vai dispor o seguinte: a gente vai considerar como causa daquele dano, como causa daquele prejuízo, qualquer evento anterior que esteja com ele relacionado. Então, todos os eventos anteriores relacionados àquele evento danoso, aquele prejuízo, serão consideradas igualmente como causas, certo? Então, há aí a possibilidade, de acordo com a teoria da equivalência das condições, múltiplas causas. Tudo aquilo que foi anterior ao dano e que com ele guarda relação, certo? Será considerada causa desse dano. Será considerado como causa desse prejuízo, tá? Então, veja que não há aí muita distinção da maior ou menor relevância que cada uma teve. A gente não vai verificar ali a relevância que cada causa daquela teve na produção do dano. Se tiver relacionada com a ocorrência do dano, essa situação será considerada como causa. Então, quando a gente parte para o exemplo, fica mais fácil de entender, tá bom? Então, imagina aí a morte de João. O dano, né? A vítima foi João e o dano foi a sua própria vida, né? Direito à vida, à integridade física. João faleceu. E essa morte de João, ela ocorreu porque Marcos dirigiu seu carro acima do limite de velocidade e acabou atropelando João. Então, o primeiro evento relacionado a esse dano foi Marcos ter dirigido seu veículo em alta velocidade, certo? Então, essa seria a primeira causa. Só que, de acordo com a teoria da equivalência das condições, qualquer situação que esteja relacionada à ocorrência desse dano, qualquer situação que se a gente tirar, esse dano não teria ocorrido, deverá ser considerada como causa. Então, gente, Marcos dirigia seu carro acima do limite de velocidade. Se ele não tivesse dirigido dessa forma, João não teria morrido. O dano não teria morrido. Só que esse carro de Marcos, ele foi alugado de uma empresa X. Se essa empresa X não tivesse alugado o carro a Marcos, Marcos não teria dirigido acima da velocidade e não teria matado João. Então veja que esse dano também se relaciona com esse contrato de aluguel com a empresa X. Se a empresa X não tivesse alugado esse veículo, João não teria morrido. Então, essa relação com o dano também faz com que esse aluguel da empresa X seja considerado como causa. E aí, mais para trás, né?
esse carro que foi alugado a Marcos, ele foi adquirido pela empresa X a uma concessionária Y. Se essa concessionária não tivesse vendido o veículo à empresa X, a empresa X não teria alugado o veículo a Marcos e Marcos não teria dirigido acima do limite da velocidade. E João não teria morrido. Então, essa compra do veículo pela concessionária, né, de acordo com a teoria da equivalência das condições, ela deve ser considerada como causa. Se a gente tirar essa situação, João nunca teria morrido. Certo? Só que essa concessionária ela não teria vendido o carro à empresa X se a fábrica não tivesse fabricado esse automóvel, né? Então, se a fábrica Z não tivesse fabricado o veículo, a concessionária não teria vendido à empresa X e a empresa X não teria alugado a Marcos e Marcos não teria atropelado o João. Então, esse processo de fabricação também seria uma causa do dano sofrido por João. Então, vejam, gente, que a teoria da equivalência das condições, ela acaba levando aí o número de causas ao infinito, né? Haverá aí uma grande gama de situações que serão consideradas como causas de determinado dano ou prejuízo, o que dificultaria uma solução justa acerca da responsabilidade civil, certo? Então, a crítica que se faz na doutrina é que há um exagero de causalidade, há uma regressão infinita do nexo causal nessa situação defendida pela teoria da equivalência das condições, né? A gente levaria aqui ao infinito o número de causas relacionadas a esse dano, a esse prejuízo. Por isso, gente, a teoria da equivalência das condições ela não é admitida, ela não é adotada no âmbito da responsabilidade civil, certo? Então, há uma certa uníssona, né, a doutrina acerca da não adoção da teoria da equivalência das condições. Ela não é adotada aqui no âmbito da responsabilidade civil porque ela justamente nos leva a um exagero de causalidade, a uma regressão infinita desse nexo causal. A segunda teoria é a teoria da causalidade adequada, certo? E essa teoria da causalidade adequada, ela vai entender o seguinte: dentre todas aquelas causas possíveis, dentre todas aquelas causas anteriores ao dano, a gente vai analisar, a gente só vai considerar como causa aquela causa suficiente, aquela causa que por si só gerou o dano, tá certo? E vai desconsiderar as demais. Então, a gente só vai considerar como causa, de acordo com a teoria da causalidade adequada, aquele fato anterior relevante ao evento danoso, né? Aquele fator, aquela situação que foi preponderante. Então, a gente tem que identificar aquela que foi mais relevante para a ocorrência do dano, aquela que foi apta, né, suficiente para a produção daquele dano, aquela que não foi apenas necessária, mas suficiente, aquela que por si só gerou prejuízo causado à vítima. Então, vamos ver essa situação aqui, esse exemplo que eu trouxe para vocês. Imagina aí que João morre, dessa vez em decorrência de um acidente aéreo. Certo? Então, foi esse acidente aéreo que causou a morte de João. Só que João só embarcou nesse avião porque houve uma mudança de voo. João, originalmente, ele não iria embarcar nesse voo que se envolveu no acidente aéreo. Ele iria embarcar em outro voo. E essa mudança do voo de João só ocorreu porque o taxista, Marcelo, né, que fez esse transporte de João ao aeroporto, fez João perder esse voo. Marcelo atrasou, né, João, e João acabou perdendo o voo. E teve que mudar o seu voo, de modo que ele se envolveu, consequentemente, nesse acidente aéreo. Então, pela a teoria anterior, né, pela teoria da equivalência das condições, todas essas causas aqui seriam consideradas, né, na ocorrência desse dano sofrido por João. Só que a teoria da causalidade adequada, ela não entende dessa forma. Ela não vai considerar todas como causa. A causa desse dano será aquela que, por si só, ela é capaz de gerar o evento danoso, de gerar o prejuízo. Então, vejamos, né? Temos aqui
3 possíveis causas para a ocorrência da morte de João. E aí a gente vai, né, excluindo cada uma delas. Então pensa o seguinte, se a gente excluísse a mudança do voo de João e o acidente aéreo, né, e considerasse somente o fato do taxista Marcelo ter feito João perder o voo, essa situação aqui é suficiente para a ocorrência da morte de João? Será que somente o fato do taxista ter feito João perder o voo, isso é suficiente para causar a morte de João? Não, né? Precisou ocorrer outras situações. Então, de acordo com a teoria da causalidade adequada, essa daqui por si só não pode ser considerada como a causa do dano. Partindo para a segunda situação, mudança do voo de João. A simples mudança de um voo é capaz de gerar a morte de alguém, gente? Lógico que não, né? A gente não pode dizer que a simples mudança de voo, por si só, ela causou a morte de João, certo? Porque outras situações foram necessárias para que esse dano tivesse ocorrido. Então, a mudança do voo não pode ser considerada, de acordo com a teoria da causalidade adequada, como uma causa desse prejuízo, desse dano sofrido por João, pela vítima. Pensamos agora no acidente aéreo. O acidente aéreo por si só, né? Vamos excluir isso aqui que veio atrás. Só o acidente aéreo é capaz de causar a morte de João? É capaz de causar, né, esse dano sofrido por João? E a gente verifica que sim, né? Então, o acidente aéreo seria a causa adequada para a morte de João. Foi isso aqui que, por si só, causou a morte de João. Isso aqui foi suficiente para ter ocorrido prejuízo sofrido por João. De modo que a gente vai excluir o que aconteceu anteriormente. Porque isso aqui não foi suficiente, isso aqui não foi suficiente, mas o acidente aéreo foi. Isso aqui foi a causa adequada para a morte de João. Tá bom, gente? Então, essa teoria da causalidade adequada, ela tem como ponto positivo essa situação em que ela diminui aquele leque de causas a serem consideradas. Só vai ser considerado como causa aquilo que foi adequado, aquilo que foi suficiente para a produção do prejuízo. Qual é a crítica relativa à causalidade adequada? A crítica é que a teoria da causalidade adequada, ela vai atribuir um poder discricionário, né, um grau de discricionariedade muito grande ao julgador. Porque é o julgador que vai decidir qual das causas foi a adequada, foi suficiente para a produção do dano. Então, vai dar ao julgador um papel, né, um grau de discricionariedade, um poder muito grande, o que não seria interessante no âmbito da segurança jurídica, por exemplo. Mas, parcela da doutrina, e aí eu citei para vocês Flávio Tartucci e Sérgio Cavalieri Filho, eles vão entender que essa teoria da causalidade adequada foi adotada pelo direito civil brasileiro no âmbito da responsabilidade civil. Então, de acordo com Flávio Tartucci e a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, essa foi a teoria adotada no ordenamento, né, melhor dizendo, na responsabilidade civil brasileira. E aí eu trouxe o enunciado 47, né, do CJF, o qual vai nos dispor que o artigo 945 do novo Código Civil, que não encontra correspondente no Código Civil de 16, não exclui a aplicação da teoria da causalidade adequada. Então, de acordo com esse enunciado doutrinário, né, a teoria da causalidade adequada teria sido, sim, adotada no novo Código Civil. Né? Esse artigo 945 não exclui a aplicação dessa teoria no âmbito da responsabilidade civil. A terceira teoria justificadora do nexo de causalidade é a teoria da causalidade direta ou imediata, do dano direto e imediato, da interrupção do nexo causal, ou também chamada da causalidade necessária, certo? E o defensor, o expoente dessa teoria no Brasil foi Agostinho Alvim. E de acordo com a teoria da causalidade direta ou imediata, a causa de determinado dano, né? Aquilo que deve ser considerado como causa, não é apenas aquela situação relevante que a gente viu na teoria
da causalidade adequada. Isso não seria suficiente, mas, de acordo com essa terceira teoria, além de ser relevante à situação, ela tem que ser direta e imediatamente ligada ao dano. Tem que ser aquela causa que foi direta e imediatamente, né, produtora ali, que gerou o efeito relativo ao dano. Então, há certa confusão entre essa teoria e a teoria da causalidade adequada, né? Vocês vão encontrar julgados, vão encontrar jurisprudência que tratam essas duas teorias como sinônimas, inclusive, mas pense nessa situação. A teoria da causalidade direta ou imediata exige algo a mais. Exige que, além de ser uma causa relevante, essa causa tem que estar diretamente e imediatamente relacionada ao dano sofrido pela vítima.